Irmãos, nós estamos aqui para falar um pouco mais sobre as recomendações sobre o novo coronavírus, que vocês devem estar ouvindo bastante aí nas redes sociais, na televisão. Então a gente está aqui para reforçar algumas coisas e acrescentar outras. Meu nome é Vitor, eu sou médico e membro aqui da IPJ. Então, nós vamos começar falando um pouco sobre o vírus. O que é a principal coisa da gente saber é que o principal método de contaminação são as gotículas de saliva. O vírus, ele fica dentro das gotículas de saliva. Então, a gente tem que tomar os cuidados principais para evitar essa contaminação. Quais são os principais? É a gente lavar com frequência as mãos. Esse é o maior de todos. E é importante que a gente faça a técnica correta de lavagem de mãos, porque só a gente molhar a mão e passar um pouquinho de sabão não resolve muito. Então, qual seria essa técnica? Molhar bem a mão, aplicar o sabão, depois a gente esfrega bem as palmas, a gente esfrega o dorso da mão e entre os dedos, esfrega do outro lado, depois a gente lava bem as pontas dos dedos, a gente lava aqui também, lava o dedão, lava o outro dedão, lava os pulsos, volta para as palmas, e depois enxágua bem a mão. É importante que depois que a gente enxágua a mão, a gente use o papel que a gente usou para secar, para fechar a torneira, se for o caso. Porque se a gente pegar a nossa mão que acabou de lavar e encostar na torneira, tem o risco da gente já contaminar tudo ela de novo, certo? E quando a lavagem de mãos não estiver disponível, quando a água e o sabão não estiverem disponíveis, ou se estiver distante de uma pia, utilizar o álcool em gel ou o álcool 70 para fazer a higiene das mãos. É importante tirar sempre anéis, pulseiras e adereços antes de fazer a higienização das mãos. É importante a gente ter uma etiqueta para tossir e espirrar. Então, como que seria a correta? A gente utilizar o nosso cotovelo para quando for tossir ou espirrar. Por quê? Porque o cotovelo não é um lugar que a gente vai estar tocando em superfície. Agora, se a gente tosse na nossa mão, a gente depois pegou numa maçaneta ou pegou no corrimão, isso já está passando as gotículas de saliva. Então, isso é uma recomendação importante, a gente usar os cotovelos para tossir ou espirrar. É importante também a gente evitar ficar tocando em muitas coisas. Evitar ficar tocando em superfície, como eu já falei, do corrimão, a não ser, claro, que você seja idoso, tem algum problema de equilíbrio, se for mais seguro para você segurar o corrimão, você segura e chegando no seu destino você passa o álcool em gel. Agora, se você não tiver necessidade de usar o corrimão, tiver com equilíbrio bom, se puder evitar usar, é interessante. E evitar tocar em outras superfícies, evitar tocar o próprio rosto, porque às vezes você tocou numa superfície, não lembra, né? Essa superfície tinha uma gotícula, quando você toca o seu próprio rosto, principalmente olhos, nariz e boca, você está se contaminando. Então tem esse perigo. Evitar o toque físico. Eu sei que essa medida é difícil para nós, é complicado, a gente tem vontade de abraçar os irmãos, de pegar na mão, mas a gente tem que se segurar um pouco nesse período de maior disseminação do vírus, se contaminar se cumprimentar sem o toque físico e, além disso, evitar compartilhar também talheres, copos, utensílios que possam ter a saliva e higienizar o celular. Pegar o celular e utilizar o lencinho umedecido, aquele que usa para limpar neném, ele é uma coisa interessante, porque o celular é uma das superfícies mais contaminadas que a gente tem contato, então, pelo menos uma vez por dia seria interessante a gente higienizar o celular com o lenço umedecido. Outra medida importante seria evitar lugares públicos e aglomerações. Isso a gente sabe que também não é fácil, mas nesse momento de maior contágio do vírus seria uma medida bastante importante. As principais pessoas que têm que evitar esses lugares são os idosos, são aqueles que têm imunidade reduzida e são aqueles que têm alguma doença crônica, por exemplo, pressão alta, diabetes, asma, outras doenças pulmonares. Seria interessante se você estivesse evitando a presença nesses locais públicos, locais com muita gente reunida. Então, outra medida muito importante seria a gente arejar bem os ambientes, manter as janelas sempre abertas, contanto que não comprometa a segurança, a gente manter as portas, o ambiente mais ventilado possível, quanto mais ventilado, menos o vírus vai circular ali dentro.
Outra coisa importante seria a gente evitar sair de casa quando doente, porque uma pessoa doente ela pode passar para muitas outras pessoas. Então, a gente procurar, quando estiver doente, ficar em casa, se hidratar bem, se alimentar bem e evitar sair. Agora, se tiver necessariamente que sair você estando doente, é recomendado o uso da máscara cirúrgica para que você evite de contaminar as outras pessoas. Quanto à ida aos serviços de saúde, é uma questão que gera dúvida em muitas pessoas. Quando eu devo procurar um hospital? A recomendação principal é que você não procure o hospital, a não ser que você esteja com sintomas mais intensos. Se você tiver com uma tosse discreta, se você tiver só com o nariz escorrendo, é ideal que você não procure o hospital. Agora, se você tiver com uma febre alta, se você tiver com falta de ar, tiver com dor no corpo ou com sintomas que estão piorando muito, aí sim seria interessante você procurar um serviço de saúde, porque nesse caso poderia se tratar de uma infecção com maior chance de ter complicações. Caso você estiver com dúvidas sobre quando ir ao serviço de saúde ou quando não ir, uma dica muito boa é você consultar o aplicativo que o Ministério da Saúde lançou, chama o Coronavírus SUS, um aplicativo muito interessante que pode te dar orientação sobre o caso que você deve ir e que você deve não ir. Se você não tiver um smartphone, não tiver acesso ao aplicativo, você pode também ligar para 136, o Disque Saúde, e lá eles vão te orientar conforme o seu caso, conforme a sua necessidade. Um serviço bem interessante que o nosso governo está fornecendo sobre isso. E eu gostaria também de colocar medidas gerais que nós podemos tomar para melhorar a nossa imunidade. Então, essas medidas seriam praticar atividade física regularmente, seria comer bastante frutas, verduras frescas, tem vitamina, tem muitas coisas que o nosso sistema imune precisa para ficar mais forte, e além disso que a gente dormisse bem, procurasse dormir bem, porque isso é uma coisa que o nosso sistema imune precisa para estar bem forte, para resistir e lutar contra essa possível doença, certo? Então essas são as nossas recomendações gerais, esperamos que ajude os irmãos e se tiverem dúvida a gente está à disposição para mais esclarecimentos, tá certo? Fiquem com Deus, Deus abençoe, vamos manter a calma, vamos lembrar que o nosso Deus está no controle e que a gente tem que esperar e descansar nele. Um abraço.